A origem desse trabalho se deu pelo fato de que a Unesc recebe muitos pacientes diabéticos diariamente nas clínicas integradas. A gente tem um convênio com a prefeitura que recebe os pacientes aqui e eles fazem acompanhamento por diversos outros profissionais da saúde em relação a cuidados e inclusive ao recebimento da medicação dentro da universidade. Sabendo disso e sabendo de informações que a gente tinha da literatura científica, a gente resolveu então dar um passo a mais nessa questão do progresso da ciência e responder uma pergunta que até então não tinha resposta, que é: será que a vitamina D em pacientes diabéticos seria capaz de diminuir os danos no DNA desses pacientes? E que a gente teve a ideia, vamos cruzar tudo isso. Vamos pegar então a questão dessa instabilidade genômica, essa instabilidade no DNA dos diabéticos e tratar eles com uma substância que a gente já sabe que eles têm deficiência e que por outros trabalhos a gente sabe que se mostrou antigenotóxica, ou seja, protetiva. Quando a gente fala de pesquisa, a gente tem que testar uma variável de cada vez. E se eu queria testar ou avaliar a vitamina D, eu não podia deixar que eles fizessem algum outro tipo de interferência. Então, durante todo esse período, eles seguiram a vida dele normal, como é diariamente. A única diferença é que eles suplementavam diariamente doses de vitamina D que nós dávamos. Com a vitamina D, a gente conseguiu modular a instabilidade genômica que foi observada naquele grupo de pacientes que foram avaliados pelo período da pesquisa. Então foram resultados muito legais. E foram importantes porque nós direcionamos a atenção científica, né, para aqueles pacientes que foram atendidos. Então a gente conseguiu sair da bancada, né, e acabei dentro do laboratório da Vanessa, da professora Vanessa, estudando genética, né? Foi ela que me apresentou esse conteúdo e me abriu as portas para que eu estudasse genética dentro do meu contexto, que é a nutrição. Então eu acabei estudando muito a genômica nutricional, né, dentro do período, né, na extensão de tempo que eu fiquei lá dentro do laboratório. Então, e hoje é esse o conteúdo que eu acabo transmitindo e estudando nas instituições que eu trabalho. A gente teve melhora em alguns desses parâmetros, dentro do perfil lipídico, dentro do perfil glicêmico e em todos os parâmetros de perfil hepático. Todas as enzimas que eles estão acostumados melhoraram muito ao término da suplementação. Mas o mais interessante para nós foi o que era a novidade no trabalho, a questão dos danos em DNA, que diminuíram significativamente. E o interessante é que a gente fez esse trabalho eles sendo controles deles mesmos. A gente não teve um outro grupo controle. Foi um trabalho onde o mesmo paciente teve o seu sangue coletado em 3 momentos. Antes da suplementação, ao término, ou seja, 8 semanas depois, o que mudou? E aí nós suspendemos a medicação por 1 mês e chamamos eles de novo para ver como é que esses níveis se mantinham. Será que a vitamina D depois de 1 mês caiu muito? Como é que estavam esses resultados? Então, após o término, os resultados foram excelentes e após 1 mês do término, a gente teve algumas mudanças, alguns resultados já sumiram, se mantiveram ainda um pouco acima da coleta zero. A faixa etária desses nossos pacientes média era de 65 anos. Então a gente está falando de pessoas idosas, maioria aposentados, que ficam em casa. Então a gente porque a gente fez vários questionários de qualidade de vida, de hábitos, então a gente sabia o comportamento deles. A maioria não tomava sol. O que a gente sempre fala é que a gente deveria se permitir tomar sol sem proteção por 20 minutos, porque não existe nenhum trabalho científico mostrando que doses moderadas de sol são capazes de causar câncer. Não existe. Existem trabalhos, experimentos em animais, experimentos in vitro, mostrando que altas doses, alta incidência de UVA, de UVB, causam danos na molécula e isso está relacionado com câncer do tipo melanoma. Mas doses moderadas não existem. Então, né, por que não incluir isso na rotina de saúde, tomar um pouquinho de sol?